Olá, sexto ano, tudo bem? Pessoal, esse vídeo eu já passei para vocês, só que como eu estou percebendo que alguns alunos ainda estão um pouco com dificuldade em critérios da divisibilidade, em números primos, então eu vou passar esse vídeo novamente para que vocês possam fazer a folha de atividade de revisão, tá bem? Quem tiver com dúvida, assista com atenção. Eu sei que teve gente que perdeu algumas partes da matéria, então por isso eu estou enviando novamente esse vídeo para vocês, tá bem? Quem já estiver dominando bem o conteúdo que quiser ir direto fazer a atividade sem assistir o vídeo, pode. Agora, se durante a realização da atividade tiver dúvida, volte e assista o vídeo para tirar as dúvidas, tá bem? Olha só, eu coloquei um resuminho aqui sobre os critérios da divisibilidade. Quando que um número é divisível por 2? Quando o algarismo das unidades é par, ou seja, todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Por 3, quando a soma dos algarismos é um número múltiplo de 3, ou seja, eu somo os algarismos 19.752, somei 1 mais 9 mais 7 mais 5 mais 2, deu 24. Tem na tabuada do 3, então esse número aqui, se eu dividir por 3, a divisão vai ser exata. Por 4, quando os dois últimos algarismos é 0, 0, ou divisível por 4, os dois últimos. 12 tem na tabuada do 4, então 5.312 é divisível por 4. 500 termina em 00, então é divisível por 4, tá? Por 5, muito simples, todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Ou seja, eu olho o algarismo das unidades, é 0 ou 5, ele é divisível por 5. Divisibilidade por 7, eu coloquei aqui, não tem regra. Gente, a regra existe. Mas ela é tão complicada que é mais rápido dividir por 7 do que usar a regra. Então, no sexto ano, a gente fala que não tem regra. Lá no ensino médio, vocês vão ver que existe, mas aí vocês vão estar mais maduros, vão fazer cálculos maiores, tá bem? Por enquanto, a gente faz a conta para ter certeza. Por 6. Se ele for par, ou seja, se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa, número ímpar não dá para dividir por 6, então não preciso nem testar. Se o número for par, somo os algarismos que formam esse número. 7 mais 6, 13, mais 2, 15. 15 é divisível por 3, então esse número é divisível por 3, por 6, tá? Por 8. Quando os três últimos algarismos são divisíveis por 8, ou quando termina em 3 zeros, faltou aqui, tá? Olha, gente, nessa situação aqui, é melhor fazer a conta, porque nesse número, por exemplo, se eu vou dividir 312 por 8, para saber, então eu divido de uma vez 5.312. A não ser que fosse assim, 5.016. Terminou com 0, 16, 16 é divisível por 8, então ele é divisível por 8, tá? Ou se fosse 5.000, 5.000 também é divisível por 8. Por 9 é igual à regra do 3. A gente soma os algarismos. Se der um número que tem na tabuada do 9, esse número é divisível por 9. E por 10 é só olhar o algarismo das unidades. Se é 0, esse número é divisível por 10, tá? Então, isso aqui já foi passado para vocês já fizeram um exercício sobre isso. Mas como a gente está começando com as lives, a semana passada ficamos nas revisões para o simulado, então eu quis rever a matéria com vocês, tá? Agora, números primos e compostos. Números primos são aqueles que têm apenas dois divisores, um e ele mesmo. Aí eu coloquei aqui os números primos até 20, que eu já expliquei para vocês que é bom ter esses números anotados na hora de fazer os exercícios, tá? E números compostos são aqueles que têm mais de dois divisores. Por exemplo, 4. 1 é divisor de 4, 2 e 4. 1 não é um número primo nem composto, porque para ser primo tem que ter dois divisores. O 1 só tem um divisor. E
o 2 é o único número primo par e o 0 é divisível por qualquer número, tá bom? Gente, aqui eu coloquei um exemplo para vocês de como verificar se um número é primo. Então, eu coloquei o número 487. Para facilitar, como eu disse para vocês, é bom a gente anotar os números primos. Pode ser até o 30, não precisa ser mais do que isso, não, tá? Então, eu coloquei aqui. Se eu tivesse testado até 29 e precisasse, eu ia anotando os outros. Então, eu vou verificar. 487 não é par, então ele não é divisível por 2, que é o primeiro número primo. Agora, eu vou ver pelo próximo, que é o 3. A regra não é somar os algarismos. Somei, deu 19. A soma não resulta em um número múltiplo de 3, então ele não é divisível por 3. Próximo número primo é 5. Não termina em 0 nem 5, portanto, não é divisível por 5. Por 7, como eu disse, a gente precisa fazer a conta. Sobrou 4 de resto. Não é divisível por 7. Próximo número primo, 11. Fiz a conta, sobrou o resto. Não é divisível por 11. Próximo número primo, 13. Fiz a conta, sobrou o resto. Não é por 13 também. Próximo número primo, 17. Não é também porque sobrou o resto. Próximo, 19. Fiz a conta, sobrou o resto. O próximo, 23. Fiz a conta, sobrou o resto. Agora, atenção a um detalhe. Quando eu fiz a conta da divisão por 23, o quociente ficou menor que o divisor. Então, esse número é primo. Por que que temos certeza? Porque o quociente é menor que o divisor e a divisão não é exata. Então, agora eu tenho certeza que esse número é primo. Então, eu faço o teste com os números primos, tá, gente? Não precisa ficar testando com 4, porque todo número par é divisível por 2. Então, se for divisível por 4, é porque é divisível por 2. Então, eu vou testar só com os números primos. E quando o quociente ficar menor que o divisor e ainda sobrar resto, nós temos certeza de que o número é primo. Tá bem? Agora, decomposição em fatores primos. De novo, eu anotei aqui os números primos. Coloquei até 20 aqui, tá? 315. Gente, se eu começasse dividindo por 5, não ia dar errado. Depois ia aparecer dividido por 3. Mas é bom a gente seguir a ordem aqui para a gente não se perder. Ele não é par, então não dá para dividir por 2. Aí eu somo os algarismos. 3 mais 1, 4, mais 5, 9. 9 é divisível por 3, então esse número dá para dividir por 3. Dividir por 3, deu 105, é o resultado da divisão. Divido por 3 de novo, deu 35. Dividir por 5, porque 35 já não é por 3 mais, mas é por 5 porque termina em 5. Deu 7, 7 é primo, só dá para dividir por 7, dá 1. Então, a decomposição do número 315 é 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7. 3 vezes 3 não são 3 ao quadrado? Então, 315 é igual a 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7, tá? Pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Beijos e até a próxima aula.